nosso Catarata Day, do nosso grupo Opti. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia de laser de femtosegundo com foco na execução. Então não vamos discutir hoje as vantagens e desvantagens de cada passo em relação à cirurgia manual, mas vamos focar um pouquinho na prática, tá bom? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesses nessa apresentação, tá bom? Então, o laser de femtosegundo é um aparelho que veio para nos auxiliar, tentar nos auxiliar em algumas fases que a gente fazia muito bem nas cirurgias manuais, e faz muito bem ainda, claro, como as incisões principal, acessórias, arqueadas, a cápsula rex circulinear contínua e a fratura do núcleo. Além disso, o laser de femtosegundo nos dá uma possibilidade de alinhar alguns aparelhos junto com laser, como aberrômetros intraoperatórios e os alinhadores digitais, para a gente tentar conseguir ter uma previsibilidade refracional maior, tá bom? Então, aqui um vídeo de um exemplo de laser de femtosegundo. Nesse caso é o Catalyst, uma das opções que a gente tem no mercado, que eu gosto bastante desse laser, tá? Por causa da sua cápsula rex do esquema de fratura do núcleo em relação aos outros aparelhos do mercado. Esse aparelho tem uma interface líquida e o paciente fica numa maca e a maca sobe de encontro a essa lente, tá? Então aí a lente é acoplada, aumenta-se o vácuo e a gente está fazendo aqui a leitura do OCT das estruturas internas do olho. Então o aparelho faz a leitura tanto das faces anterior e posterior da córnea e do cristalino, tenta determinar os limites da pupila e do limbo, para que a gente consiga programar, nesse caso agora, o esquema de fratura. Esse esquema de fratura é um esquema de frag com os sulcos centrais. A gente pode posicionar a incisão mais anterior ou posterior, né, que é um posicionamento um pouquinho mais anterior nesse caso. E vocês viram que a cápsula rex foi feita muito rapidamente e é uma constante nesse aparelho. Realmente ela é muito rápida e por isso que eu imagino que esse aparelho deva ser superior em alguns casos de cataratas mais intumescentes. Porém, a fratura ela não é tão rápida, mas ela é bem efetiva. E nesse caso, a gente está finalizando o laser com a realização da incisão principal, que nesse caso ficou com bastante bolhas ao redor, tá bom? Então, vou mostrar alguns casos aqui de vídeos, tá? De alguns vídeos meus. Nesse caso aqui, uma catarata, vamos dizer, normal, 2 para 3 cruzes. Você viu que a retirada da cápsula anterior foi muito simples, porque a gente tinha uma completa separação dessa cápsula, né, sem tags, e por isso foi muito fácil realizá-la. E é uma cirurgia diferente da cirurgia manual? Com certeza. E por isso que ela exige uma mini curva de aprendizado também. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse caso? Tentando tirar as bolhas que ficam lá atrás, entre o núcleo e a cápsula posterior. Essas bolhas aparecem na realização do laser, né? E dependendo do caso, principalmente em cataratas mais duras, onde a gente pode usar mais laser, a realização pode levar a um aumento do número de bolhas. E por isso, em alguns casos, a gente tem que ter bastante cuidado de tirar, pelo menos a maioria, para que a gente não tenha surpresas no intraoperatório com rotura da cápsula posterior e até luxação desse núcleo para a cavidade vítrea. Coisas que podem acontecer, infelizmente, né? E vão acontecer simplesmente por causa da realização do laser, coisa que não teria se a cirurgia fosse manual. Então, esse é um ponto a se pensar com certeza. Então, já que tem essas bolhas e tal, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior também na realização da hidrodissecção, cuidando com o volume de líquido que a gente joga lá para trás, tá bom? Então, eu uso a minha técnica em cirurgias manuais, a Phacoshop, e por isso que eu gosto desse padrão de frag com os sulcos centrais, porque facilita a criação desses quadrantes e
com sulcos centrais, e a fragmentação dos quadrantes facilita a conquista desse núcleo, desse quadrante, com o uso menor de ultrassom, um controle maior dos fragmentos dentro da câmara anterior e fazendo com que uma cirurgia de um núcleo um pouquinho mais rígido seja uma cirurgia bem tranquila, controlável e segura, tá? A gente consegue ter casos assim e cirurgias tranquilas e seguras também manuais? Com certeza. Depende bastante da habilidade do cirurgião e sabemos que temos excepcionais cirurgiões aqui que com cirurgias manuais sem auxílio do Fenton fazem casos muito mais difíceis que esse até. Um outro caso aqui de uma catarata um pouquinho mais dura. Então a gente vê aqui que eu usei o mesmo padrão de frag com sulcos centrais. Nem sempre a gente vai conseguir uma separação desses fragmentos tão fácil, né? Principalmente em cataratas um pouco mais duras. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar usando a minha técnica de Photoshop mesmo, após o Fenton, e a gente tentando fragmentar os pedaços aqui. Então, eu estou tentando quebrar em 4 quadrantes, para depois a gente partir para a conquista. E, novamente, eu acho que a conquista desse núcleo ela é facilitada justamente com o tratamento prévio ou a fragmentação feita pelo laser. Isso facilita, diminui o uso do ultrassom no intraoperatório e isso pode diminuir a chance da gente ter edemas corneanos no primeiro pós-operatório. E este outro vídeo vou mostrar que nem sempre o laser ele tem resultados bons. Nesse caso aqui, o laser praticamente só conseguiu fazer parte da cápsula Hexis. A gente viu que na porção superior estava um pouco aderido ainda e eu só consegui após fazer uma leve traçãozinha. E por isso teve um tag, né, de cápsula anterior. E essas regiões a gente tem que ficar bem atento, porque são regiões de maior fragilidade da cápsula, e se a gente tiver uma manipulação maior, a gente pode acabar tendo uma rotura de cápsula anterior, uma descontinuidade, e isso pode levar a uma rotura da cápsula posterior e complicações mais graves. Então, nesse caso, como o laser só conseguiu fazer as incisões e a cápsula Hexis que não foi nem completa e ela não conseguiu fazer a quebra do núcleo, então nesse caso aqui a gente vai ter que proceder pela técnica como se fosse manual, Photoshop normal, com a fratura do núcleo para a posterior conquista. Então aqui a gente consegue a quebra do núcleo em 2 metades e depois em quadrantes. Então, vários estudos estão aí na literatura mostrando melhores resultados com Fenton, em incisões na cápsula Hex, mostrando que ela pode ser tão segura quanto a manual, mas outros estudos mostram que não há diferença nos resultados. Então, existem pontos a se melhorar no laser de Fenton segundo? Com certeza. Um ponto fundamental é que a cápsula Hex ela tem que ser tão ou mais segura do que a manual. E, infelizmente, não é isso que acontece hoje em dia. E, na minha opinião também, a gente tinha que ter uma diminuição importante ou uma total eliminação das bolhas de ar produzidas com a realização do laser, principalmente no saco capsular, que isso pode levar a aumento de algumas complicações. E o futuro? O futuro do laser Fenton segundo, ele é promissor, mesmo que não seja uma tecnologia, na minha opinião, pronta, perfeita ainda, ela pode trazer algumas vantagens no futuro, como a moldagem de lentes como a Perfect Lens, onde a gente consegue mudar uma lente monofocal para multifocal e ter a reversibilidade, além de controlar a dioptria dela, e com isso ter resultados refracionais praticamente perfeitos.
Vale a pena a gente ter o laser? É uma resposta que não tem só um fator, principalmente só médico, e eu acho que a questão de se seus concorrentes na sua praça têm, todos eles usam e você é o único que não tem, isso pode ser um fator a te levar a uma decisão de adquirir o laser. Mas, realmente, levando em conta o valor do laser, se você tem um volume de cirúrgico baixo, num centro não tão, tão numa capital, ou onde você não tem concorrentes com aparelhos tão de ponta, aí realmente é um custo muito alto que você tem que avaliar se vale a pena ter ou não. Por isso que essa decisão tem que ser individualizada. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos e um ótimo resto de curso.